Irmãos, de imediato eu gostaria de convidá-los a abrir a Escritura em Jeremias, capítulo 1. Hoje nós vamos dar seguimento então à série de estudos no Antigo Testamento, a série panorâmica, e vamos estar nesse primeiro momento falando sobre a primeira parte do livro do profeta Jeremias. Capítulo 1 de Jeremias, que nos diz a Escritura. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Visão da panela, versículo de número 13, meus irmãos. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: o que você está vendo? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor. E elas virão, e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de toda a maldade deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha que fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, a tua palavra foi lida, Pai, e a partir de agora nós estaremos estudando, Senhor, acerca do panorama do livro escrito pelo profeta Jeremias, Senhor. Que a mensagem veterotestamentária, Pai, venha falar aos nossos corações. Que todo o contexto, que todas as profecias, Senhor, que foram, o Senhor deste como oráculo ao teu profeta, Senhor, possam também se aplicar à nossa vida, Pai. Para que nós, enquanto igreja, Senhor, venhamos ser alertados. Venhamos ser, Senhor meu Deus, admoestados no teu temor, Senhor, bem como exortados a uma vida santa, limpa e reta, Pai. Para a glória do teu nome, Senhor, nós oramos e te pedimos. Sê conosco, nos dá o teu Santo Espírito. Amém. Irmãos, prometo não passar das 9h25. Às 9h25 nós vamos levantar e vamos orar. Razão pela qual, inclusive,
esse estudo foi dividido em 2 partes, para não ficar muito pesado para vocês. Eu sei que amanhã é quarta-feira e a gente pretende não passar do horário. Sei que eu tenho esse mau costume de passar bastante, mas não será hoje. Irmãos, a iniciar então, creio que pode passar a primeira lâmina. Nós iniciamos então com o tema desse livro, e aqui é muito importante a gente remontar algumas coisas e fazer algumas conexões que nós temos visto nos últimos tempos. Quantos aqui lembram da série de Daniel? Não faz tanto tempo. Quantos aqui? 6, 7, 8, 10, acho que a gente está entre 50. Bom, dá para melhorar. Mas, meus irmãos, a partir do início do livro de Daniel, no primeiro capítulo, nós vemos os melhores, digamos assim, os habitantes mais promissores da terra de Jerusalém, da terra de Judá, sendo levados cativos, sendo levados em direção à terra da Babilônia. E o livro do profeta Jeremias, ele é de suma importância para nós entendermos, porque ele é o profeta justamente que gravitaciona entre essas 2 épocas, o fim do império de Judá, o fim da monarquia davídica, digamos assim, por um certo período de tempo, e o início do exílio na Babilônia. O profeta Jeremias também, ele tem uma total conexão e nos faz uma ligação com o profeta Isaías, que morrera 70 anos antes dele iniciar o seu ministério. Porque o profeta Isaías profetizou, e aqui a gente vai fazer uns paralelos e a gente vai ver a conexão que há, por exemplo, entre o capítulo 1 de Jeremias e o capítulo 6 de Isaías, a qual o Senhor vem ao profeta, purifica-lhe os lábios, toca-lhe os seus lábios para que ele venha proferir a sua palavra, e então ele traz uma mensagem dolorosa ao profeta, uma missão dolorosa ao profeta. De igual forma como foi com Isaías, a missão de Jeremias não é nada fácil. Às vezes a gente ouve algumas músicas do mundo gospel que utilizam termos que justamente esses 2 capítulos nos trazem. Eis-me aqui, envia-me a mim, e eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Eu te conheço desde que, quando tu era um informe, desde o ventre materno. A gente tem várias músicas nesse sentido, e geralmente elas têm um desfecho lindo, onde se traz toda aquela ideia de que realmente eu nasci para vencer e etc. Contudo, meus irmãos, nesses 2 capítulos, no comissionamento desses 2 profetas, nós vemos que a missão deles é de puro sofrimento. Depois do Eis-me aqui, envia-me a mim, eu tive a oportunidade de falar a vocês sobre Isaías 6 no início do dia 1º de dezembro de 2020, e lá na oportunidade nós falamos que o Isaías, ele se propõe, ele diz, envia-me a mim. Só que a missão dele era pregar a um povo, falar a um povo que lhe fecharia os ouvidos. A pregação de Isaías tornaria os ouvidos do povo insensível. Os olhos deles seriam fechados à palavra que seria falada por meio de Isaías. E Jeremias nós vemos a mesma coisa. Jeremias, que era conhecido do Senhor desde o ventre materno, ele foi ordenado por Deus a falar os oráculos de juízo e também os oráculos de misericórdia, as profecias de juízo e de misericórdia sobre Judá. Contudo, o Senhor já lhe adianta aqui no capítulo 1 que ele será duramente perseguido pelo seu povo. Então aqui já se desfaz toda aquela ideia que a gente tem, que essas passagens referem-se a um final triunfante. Bem pelo contrário, uma vida de sofrimento por amor ao Senhor e por amor à palavra do Senhor. A primeira lâmina, então, nós temos o tema central do livro do profeta Jeremias, a mensagem de condenação a Judá apóstata. Deus, ele pune o pecado de idolatria do povo com o exílio. Mas não somente isso, não é somente essa mensagem, esse tema, digamos assim, que permeia em todo o livro do profeta Jeremias. Pelo contrário, nós temos também, não obstante, o livro também trata do amor imutável de Deus ao seu povo apóstata e sua tristeza por sua atual condição. Não se trata apenas de juízo, de castigo pelo pecado. Contudo, nós vemos o coração do Senhor derramado por meio da vida do profeta Jeremias. Ontem ainda conversávamos, eu e o Daniel ali fora, e o Daniel justamente destacava essa questão acerca do profeta Jeremias, que ele é um profeta que colocou o coração, colocava os sentimentos. Ele escreveu um livro chamado Lamentações. Provavelmente tenha sido ele que tenha escrito, pelo menos
Me filio essa ideia. E então ele também é denominado profeta chorão, porque justamente há lamento. Ele chega ao ponto de, assim como Jó, em dado momento, e nós veremos isso na semana que vem, amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele chega ao ponto de contender com o Senhor. Por que de todo aquele mal? Ele é um profeta que sofre no seu coração, e nós veremos algo um pouquinho sobre isso hoje ainda, por causa da sentença de Deus sobre Israel e por causa da condição social, humana, sim, mas sobretudo espiritual do povo de Deus. É o coração de Deus derramado por meio do profeta. Pode passar, meu irmão. Como nós falamos outrora, tanto Isaías como Jeremias levaram mensagens de condenação ao povo apóstata. Enquanto o tom de Isaías era vigoroso e severo, o de Jeremias, por sua vez, era moderado e suave. O primeiro leva uma expressão da ira de Deus contra o pecado de Israel. O segundo, por sua vez, uma expressão de seu pesar por ele. Isaías imergiu a sua pena no fogo. Jeremias, a contrário senso, imergiu a sua pena em lágrimas. Ao passo que estudar os profetas revela acerca do ser de Deus. É o conhecimento de Deus, ao passo que nós estudamos esses escritos que nos são tão preciosos, nos são tão atuais e tão necessários à igreja brasileira hoje. Isaías, ele imerge a sua pena no fogo, e Jeremias em lágrimas. Bendito seja o nome do Senhor, porque o mesmo Deus que manifesta a sua ira sobre o povo é o Deus também que não se agrada em punir o povo da aliança, não se agrada no mal dos seus filhos. Contudo, ele açoita os que o ama e os tem por filhos. Pode passar, meu irmão. A autoria do livro, o autor que dá o nome ao livro era de linhagem sacerdotal. E aqui é muito importante que vocês gravem o nome do pai de... Eu já vou tomar uma água, porque a garganta não está fácil. Eu peço que vocês gravem o nome do pai do profeta Jeremias, porque nós vamos, a fim de trazer um contexto histórico acerca desse livro, desse momento a qual o profeta Jeremias ele prolata os seus oráculos. Eu peço que vocês guardem o nome do sacerdote, o sumo sacerdote Ilquias, um sacerdote de Anatote, da terra de Benjamim, porque ele foi de suma importância em um dos acontecimentos que, digamos assim, deram uma sobrevida ao povo de Judá. E desde já eu peço a vocês que durante essa semana, se possível for, para a semana que vem vocês leiam o segundo livro de Reis, do capítulo 22 ao capítulo 25, pois lá nós teremos todo o panorama histórico e será muito mais fácil de entendermos as profecias de Jeremias. Provavelmente o profeta, ele fora chamado ainda muito jovem para exercer o seu ministério, conforme nós lemos aqui, não passo de uma criança, ele utiliza essa expressão, bem como em virtude do seu longevo ministério, que compreende cerca de 40 anos, provavelmente ele tenha sido trazido ao ministério profético ainda muito jovem. E isso ocorrera no 10º ano do reinado de Josias. A gente também já vai ver um pouco acerca desse rei chamado Josias. O chamado de Jeremias ocorrera aproximadamente 70 anos após a morte do profeta Isaías. Pode passar, meu irmão. O profeta Jeremias exerceu seu ofício, como eu falei outrora, estou adiantando um pouco os slides, nesse período, ou seja, cerca de 40 anos, foi o interregno de tempo que ele utilizou para prolatar as suas profecias, os oráculos dados por Deus. Nesse período, além de denunciar o pecado do povo, e aqui é muito importante nós entendermos tamanha oposição contra o profeta Jeremias, ele expressou a inutilidade em resistir à dominação do mal que vinha do norte. Ao longo dos primeiros capítulos, nós vamos ver que corriqueiramente nós vemos as profecias do Senhor dadas a Jeremias com essa expressão, o mal que vinha do norte. Pois, de fato, Deus iria castigar o pecado de idolatria do povo. Deus iria castigar o fato do povo estar submerso em idolatria, em fato de suas terras e suas tendas estarem eivados de deuses, de postes ídolos, onde eles sacrificavam crianças a Moloque, onde havia altares erigidos a Azira. Ao passo que o profeta, diferentemente de muitos outros profetas que profetizaram um exílio, digamos assim, ou uma derrocata de um período curto de tempo,
Jeremias, ele traz uma mensagem de que de fato viria o exílio, que de fato viria o juízo de Deus e que não teria o porquê de resistir a tal dominação. Ao passo que havia uma oposição não somente por parte dos seus patrícios, dos seus conterrâneos, não havia apenas uma oposição religiosa, mas também uma oposição política, porque ele é quase como que acusado de insurreição, porque ele está dizendo o seguinte: olha, não adianta vocês resistirem à dominação, porque ela de fato ocorrerá. Parece que está jogando contra no time adversário. E era exatamente essa ideia política que se tinha acerca de Jeremias, acerca de sua ideia religiosa, o fato de o povo ser levado ao exílio, ele profetizar que o povo seria levado e afastado da terra do templo. Ele também está blasfemando, segundo a tradição judaica, porque ele está falando contra o templo, era a alegação que se tinha contra Jeremias, e também falando contra a casa de Deus e falando acerca da destruição do templo, como se tivesse, digamos assim, erigindo uma revolta contra a religião sacerdotal. Então, dessa forma, Jeremias ele passa a ter grave oposição dos seus conterrâneos. Vamos mais adiante, meu irmão. Então nós entramos no contexto histórico, e aqui é muito interessante nós em breve fazermos uma breve digressão acerca de um período anterior do profeta Jeremias. Os oráculos profetizados por Jeremias, como já referido, compreendem 40 anos. Estende-se do ano 13 do reinado de Josias até a primeira parte do cativeiro da Babilônia, que é em torno de 586 a.C., onde nós temos o profeta Daniel, Misael, Ananias e Azarias sendo transportados, sendo transladados à terra da Babilônia. Em 586 a.C., conforme nós vemos em Jeremias, a leitura que nós fizemos, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, a esfera de ação de Jeremias abrangiu 5 reinados. Em primeiro lugar, Josias. Em segundo lugar, Joacás, filho de Josias, que reinou apenas 3 meses. Posteriormente, Jeoaquim. Após Joaquim e por fim Zedequias, que era uma espécie de vassalo do reinado babilônico, dos quais os 3 últimos, principalmente, empreenderam severa perseguição ao profeta. O início do ministério profético de Jeremias, ele é marcado por pura esperança. E aí se faz necessário nós voltarmos ao contexto que eu falei para vocês de 2 Reis, capítulo 22 até o capítulo 25, onde ascende ao trono aos 8 anos de idade um rei chamado Josias. Rei este que posteriormente teria no registro da Sagrada Escritura que foi um rei reto aos olhos de Deus, ao passo que nenhum antecessor e que nenhum sucessor teve e andou em retidão como o rei Josias. E logo no início do seu ministério, do seu reinado, ao assumir com 8 anos de idade, quando ele tinha 18 anos de idade, com 10 anos de reinado, ele ordena que reformem o templo de Jerusalém, ao passo que o sumo sacerdote Ilquias, pai de Jeremias, ele descobre o livro da lei de Deus. E esse é um marco muito importante na história de Israel, da história de Judá, pois ao passo que a lei fora lida diante do rei, ele rasga suas vestes e se prostra diante de Deus. E ordena que levem o livro da lei até a profetisa Hulda, onde ela refere, onde ela fala, onde ela ora e ela prolata a sua sentença profética, dizendo que, porque o rei havia se humilhado diante de Deus, havia reconhecido o estado próprio, o estado da nação, ele teria no seu reinado paz, ao passo que ele não viria a desolação de Judá, sendo que Isaías outrora, em torno de 740 a.C., já havia profetizado o exílio. Então há uma espécie de período de tempo de paz para Judá, onde por causa da lei do Senhor, onde por causa da abertura da Sagrada Escritura, da derribada dos altares aos falsos deuses, nós temos um período de paz e de comunhão com o Senhor. E ao longo dos capítulos 23 e 24 a gente vai ler que foi uma profunda reforma moral, uma profunda reforma espiritual no âmbito da terra de Judá, não apenas espiritual, religiosa, mas social, pois não se respeitava mais o sábado do Senhor, não se respeitava mais o ano do jubileu, não havia mais libertação de escravidão. Contudo,
o rei Josias, ele foi imbuído nessa missão, trazendo esperança àquele povo naquele dado momento. Uma vez que o rei Josias havia dado início à purificação da adoração em Judá, por meio da extinção do culto pagão, por meio da extinção, de tal forma que iniciaram em 628 tal reforma, ou seja, já tinha 10 anos de reinado, tinha 18 anos de idade. O ministério de Jeremias iniciou-se logo em seguida, um ano após, em 627 antes de Cristo. Mas Jeremias surge como uma voz dissonante no universo. Ele é aquele que volta a profetizar que viria sobre a nação de Judá o exílio, que viria o castigo sobre a idolatria do povo, que o povo que não ficaria impune o fato do povo se dobrar diante de falsos deuses. É o Senhor prolatando a sentença de que, assim como Adão no Éden, que preferiu não dar ouvidos à voz do Senhor, mas se voltar aos seus próprios deuses, a si próprio, Deus afastara do Éden, é Deus dizendo ao povo: vocês serão afastados da terra, da minha habitação, da minha cidade, do meu templo, a minha presença não habitará mais entre vós, por causa da idolatria. Porque escolheram dar as costas ao Criador, porque se pareceram mais com a serpente, não com seu Criador, porque se tornaram aquilo que de fato eles adoravam. E essa é a sentença de todos aqueles que levantam altares em seus corações: exílio da presença de Deus. E é um período, esses primeiros anos, e principalmente o primeiro ano do ofício profético de Jeremias, ele é de suma importância, pois o ano do início do seu ministério, em 627, Jeremias teve como marca, o ano que teve como marca o início do seu ministério, também teve como marca a morte do rei assírio, e eu não vou dizer o nome porque já foi difícil escrever, está em negrito ali, depois vocês podem ler. A importância de tal marco se dá, pois em virtude do ocorrido houve a criação de um novo estado, o estado babilônico, que conquistaria a sua independência logo após, em 626 anos antes de Cristo. Ao passo que há uma convergência no sentido do tempo determinado para a chegada do exílio de Israel. Pode passar, meu irmão. O Império Babilônico viria posteriormente, esse império que havia se constituído como um estado próprio a engolir Judá e a Jerusalém. Tratava-se justamente do mal que vinha do norte, o império designado por Deus a trazer juízo sobre Judá e Israel. Eu gostaria que algum irmão lesse, por gentileza, rapidamente Jeremias capítulo 4, versos do 5 a 8. Onde há um oráculo de juízo, uma profecia de juízo sobre o pecado da nação. Jeremias 4, versos 5 a 8. Pode ficar à vontade, irmão, que for ler. Dominação do Império Babilônico sobre Judá. Dois marcos importantes acerca da tomada do reino foram as deportações dos habitantes de Jerusalém, ocorridas em 597 e em 586 a.C., tornando a cidade do rei politicamente irrecuperável. Entretanto, meus irmãos, o fato a ser destacado é que Judá, outrora, já provara ser espiritualmente irrecuperável. O fato de Josias ter iniciado uma reforma espiritual, e em tão pouco tempo, após a sua morte, o povo ter voltado aos seus falsos deuses, denota justamente que Judá, há muito, já havia se tornado estéril espiritualmente.
Que o Senhor nos livre da idolatria, que o Senhor nos livre do falso culto, que o Senhor nos livre dos nossos pecados, meus irmãos, e que não venhamos a nos tornar estéreis, que não venhamos nos tornar espiritualmente doentes, e que não venhamos sofrer exílio das benesses que temos em caminhar com o Senhor. A mensagem de Jeremias, ela é de suma importância para a igreja brasileira, porque hoje se tem uma ideia de que está tudo bem, de que o fato de vivermos em uma nação onde é marcada pela corrupção, pela drogadição, pela violência, e termos, sei lá, 90, 70, 50, 40% de evangélicos, e está tudo bem. Não, meus irmãos. Uma nação submersa em iniquidade, ela reflete o estado espiritual da igreja, a qual faz parte desse conjunto social. Que venhamos, meus irmãos, a despeito do que se tem essa ideia hoje famigerada no meio gospel, que venhamos, meus irmãos, ter o total senso de urgência e saber que não está tudo bem. Saber que a nossa igreja, sobretudo no Brasil, necessita de uma reforma espiritual. E isso só virá por meio do agir do Santo Espírito de Deus, por meio de uma volta à Sagrada Escritura, por meio de a volta à oração ao Senhor, como o rei Josias, a nos vestirmos de panos de saco, e não é literal, é figuradamente, e nos humilharmos diante da presença de Deus. Não é pelo fato de nós termos uma igreja bíblica, uma igreja até certo ponto erudita, que nós nos tornamos algo, não, bem pelo contrário. Isso é motivo de temor para nós, porque nós temos muito maior responsabilidade para com a comunidade, nós temos muito maior responsabilidade para com a cidade, nós temos muito maior responsabilidade para com a nação, pois o Senhor nos chamara para proclamar a sua palavra, para proclamar a sua justiça, para orarmos pelos povos, não viver as nossas vidas em si mesmados, não viver as nossas vidas para nós mesmos, como se só os nossos corações e a nossa mente houvesse luz, mas essa luz não irradia para fora das paredes. Ah, meus irmãos, que o Senhor, ao passo que ilumine a nossa mente, incendeie o nosso coração, que nós não nos tornamos indiferentes às necessidades das pessoas, que não venhamos nos tornar indiferentes à injustiça social, porque um dos pecados do povo de Judá era justamente para com os pobres, as viúvas, para com o povo necessitado. Eles viravam as costas, os poderosos dominavam sobre a nação, eles subjugavam o pobre, eles subjugavam aqueles que eram desfavorecidos na sociedade. Eles profanavam o culto ao Senhor, e profanar o culto ao Senhor não é simplesmente levantar um altar ali na frente da igreja, ou botar uma imagem de escultura, não. Profanar o culto ao Senhor ocorre até mesmo quando nós estamos aqui, mas não estamos aqui. A acusação de Jeremias era justamente essa, que ele falara contra Jeová, e que ele falara contra a casa, contra o culto a Jeová, sendo que, a contrário senso, era justamente o oposto. Que muitas vezes, que essa luz que nós temos não venha nos tornar cegos, a ponto de não enxergarmos a nossa condição, e a nossa condição sobretudo de servos, a igreja de Cristo. Que a luz que há na nossa mente, por conhecermos uma teologia mais pura, mais saudável, meus irmãos, não venha nos trazer a uma vida ensimesmada, ao passo que o culto ele se torna um paliativo, pois o que importa é quando nós somos nutridos pela internet, ou quando nós estamos lendo os nossos livros, as nossas teologias, que é muito bom. Eu queria ter mais livro lá em casa, tem tão pouco, Jesus amado. Mas que essa luz venha irradiar na nossa vida e venha incendiar onde nós fazemos parte, seja no nosso trabalho, na nossa família, no mundo, que venhamos a glorificar ao Senhor no mundo. Pode passar, meu irmão, não vou acabar hoje esse aqui. Jeremias, por sua vez, traz no escopo de sua mensagem, daí nós entramos na teologia do livro de Jeremias. Eu acho que eu pulei
Um slide. Isso. A despeito de outros momentos ao longo da narrativa veterotestamentária, onde Deus zela pelo trono de Sião e livra o povo da aliança das investidas das nações estrangeiras, dessa vez o Senhor viria a entregá-los nas mãos dos seus inimigos, como juízo sobre os seus pecados. A contrário senso, o povo, bem como as suas lideranças, eles mantinham a ideia de que havia a famosa teologia da prosperidade da época, que era a teologia de Sião, ou seja, a promessa de Deus a Davi de proteger o seu trono em Jerusalém, a despeito de uma vida dissoluta mantida pelo povo. Era a teologia do Zeca Pagodinho, que nem fala o nosso pastor: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eles achavam, bom, tem uma promessa, o trono de Davi permanecerá para sempre. Ao passo que se nós pecarmos, se nós adorarmos outros deuses, se nós prestarmos um falso culto, mesmo assim será mantida essa cidade, mesmo assim será mantido esse templo, mesmo assim será mantida a adoração, porque é uma promessa, estamos nas costas de Davi. Contudo, a promessa de Deus sobre o trono de Davi era uma promessa messiânica, a qual seriam benditas todas as nações, pois veriam a face manifesta do Filho de Deus, a face do próprio Deus, pois quem vê a Cristo vê o Pai. E eles confiavam, para eles era a teologia da prosperidade da época, onde eles iriam obter um certo sucesso, digamos assim, e poderiam continuar, não vai dar nada a calça floreada. Jeremias, por sua vez, ele vem justamente para proclamar oráculos que vão totalmente contrário a essa ideia. Por sua vez, traz no escopo de sua mensagem justamente o contrário. Anuncia que era inútil resistir à dominação iminente. Eu gostaria que algum irmão, por gentileza, lesse para nós o capítulo de número 7, dos versos 1 até o verso de número 11, pode ser. Capítulo 7, versos 1 ao 11. Até o 15, meu irmão, minha visão me...
Muito obrigado, irmão André. Em outras palavras, eu trouxe uma citação de G.K. Billy, ou Billy, ou com o nome que vocês preferirem ler em inglês, aí, vocês que são mais entendidos. Deus está dizendo para o povo por meio do profeta Jeremias. Ele traz todo um histórico daquilo que o seu povo fazia de fato em sua casa. Enquanto eles proclamavam e inclusive julgavam, e esse sermão, essa profecia, ela foi feita por Jeremias, ela foi proclamada por Jeremias justamente no pátio do templo, em direção aos sacerdotes, em direção à nação. Ele está dizendo em outras palavras: vocês não quiseram a vida de comunhão comigo, porque vocês são adúlteros, vocês são salteadores, vocês prestam culto a Baal. Vocês estão aqui dizendo que se chamam pelo meu nome, mas em contrapartida estão vivendo uma vida dissoluta. Não adianta resistir, virá o juízo sobre vocês. Em outras palavras, Deus está dizendo: vocês não quiseram a vida de comunhão comigo e com o meu povo. Tudo bem, darei aquilo que vocês desejam. E a pergunta que eu te lanço nessa noite para encerrar, meus irmãos. Fui até metade dos slides. Qual tem sido o teu anseio em relação ao Senhor? Vocês têm de fato almejado pela uma comunhão com esse Deus? Vocês têm almejado pela comunhão com o seu povo? Vocês têm amado a lei de Deus? Essa é a pergunta que eu lhes faço. Ou vocês proclamam com lábios algo, exercem ofício tal, mas os seus corações estão distantes do Senhor? A pena, o juízo de Deus sobre a idolatria, sobre corações que estão distantes do Senhor, mesmo aparentemente pertos, é exílio das bênçãos espirituais. Vamos nos colocar de pé. Falei que ia terminar 21 e 25, é 21, 24 e 45 segundos. Vamos orar, meus irmãos. Amanhã é quarta-feira, janta, um monte de função. E vamos deixar as demais aplicações para a semana que vem e todo o esboço do livro. Curva a tua cabeça e oramos a Jesus. Senhor Deus, que nesse momento, Pai, por meio desse estudo e dessas palavras que aqui foram faladas, Pai, por meio dessa introdução que nós tivemos, Pai, a esse livro tão precioso, Senhor, para a igreja brasileira, tão precioso para a igreja da Mário Quintana, Senhor, que ao passo que nós estudamos essas lições preliminares, Pai, que nós venhamos ter o nosso coração, Senhor, compelido a uma autorreflexão de que o que de fato estamos fazendo, Senhor. Se a nossa boca está professando algo, que o nosso coração está cheio, Senhor. Se o nosso coração de fato está rendido diante de Ti, Pai. Ou se amamos mais o nosso entretenimento, se damos mais valor às desculpas que nós damos, Pai, para não manter a comunhão com o Teu povo, Senhor. Pai, livra-nos do exílio, Senhor. Livra-nos, Senhor, de uma comunhão, uma vida sem comunhão contigo, Pai. Livra-nos, Pai, de sermos afastados da Tua santa presença, Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, Pai querido, dos nossos falsos deuses, Senhor. E que venhamos como igreja, que venhamos como indivíduos glorificar a Ti nesse mundo, Pai. Para a Tua maior glória, Senhor. Nos dá o Teu Espírito. E também oramos, Pai querido, que os Teus filhos sejam levados para os seus lares em segurança, Pai. Que a luz das verdades, Senhor, que foram aqui faladas, Pai, que eles possam, Senhor, se tornar uma espada nesse mundo de horror, onde a cultura avilta contra o Teu nome, Senhor. Que eles possam ser enviados como verdadeiros atalaias na Tua presença. E ao orar nós dizemos que o amor do Pai, que a graça do doce Filho de Deus e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam o grande dia do Senhor. Amém.